De conversar com Mônica Bergamo, o que já era, enfim, já estava bastante intrincado ontem, ganhou novos elementos na segunda-feira, quando soubemos que Eduardo Bolsonaro será investigado por articular retaliações lá nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Muitas novidades nesse caso em 24 horas, né, Mônica? Bom dia. Muitas, Megali, bom dia a todos. Bom, Megali, primeiro que a gente antecipou aqui, né, que a temperatura estava subindo Isso. bastante nos bastidores, depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sinalizou que sim, as sanções contra o ministro devem sair mesmo. Né? A gente antecipou que o governo brasileiro estabeleceu os contatos de alto escalão com o governo do Trump para dizer que consideraria o ato um absurdo. E na sequência, né, como você está dizendo aí, o Supremo abriu um inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro, né, por tentar obstruir investigações e o processo contra o pai dele, Jair Bolsonaro, ao tentar colocar um governo estrangeiro com esse poder todo, né, Megali, contra os juízes brasileiros. Então, as testemunhas contra o Eduardo Bolsonaro já começaram a ser intimadas, e um dos primeiros que vai depor é o líder do PT, o Lindenberg Farias. Ele é o autor do requerimento, né? Ele apresentou um requerimento à Procuradoria-Geral da República, que fez o pedido ao Supremo para que o Eduardo fosse investigado. Ele já está reunindo todos os vídeos em redes sociais, todas as informações públicas ou não, das andanças do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, junto com o influencer de direita, o Paulo Figueiredo, que é neto do ditador João Batista Figueiredo, participa dessas articulações nos Estados Unidos, também é investigado pelo Supremo por integrar a organização criminosa para tentar dar um golpe no Brasil. Agora, do lado dos bolsonaristas, ou Megali, do Eduardo Bolsonaro, eu conversei com algumas pessoas bem próximas a ele que dizem que eles esperam que em 10 dias saiam essas sanções, tá? Agora, tem uma curiosidade aqui, ô Megali, como é que é a expectativa de que essas sanções venham? Primeiro, que elas sejam aplicadas inicialmente apenas ao Alexandre de Moraes e aos familiares dele. Se houver alguma solidariedade em atos de outros ministros do Supremo, eles também seriam abarcados por essas sanções. Agora, quem, Megali, que está fora, que não está sendo alvo dos bolsonaristas, do Eduardo Bolsonaro, quem que você acha, Megali? São 3 ministros que estão livres dessas investidas. Ah, Mônica. Dois são óbvios. Dois são óbvios, que é o André Mendonça e o Cássio Nunes foram indicados à corte E por aí ele. O tem mais terceiro é o Gilmar. Luiz Fux. Luiz Fux, é mesmo? Não, o Gilmar, eles têm. O Então, Gilmar tem um o Gilmar perfil chegou a de. estar na minuta, né? Sim, o Gilmar, sim. O Gilmar é uma. Você tem que se recordar que o Gilmar Mendes, quando a gente estava na pandemia, ele participou de uma live e ele falou que o exército estava compactuando com um genocídio no Brasil. Quer dizer, o Gilmar sempre se contrapôs muito ao governo do Bolsonaro, mas ele tem um perfil de muito diálogo, mas ele se contrapunha. Você se recorda desse episódio, né? E Sim. aí os militares bolsonaristas exigiam que ele pedisse desculpa, e ele falou, não vou pedir desculpa nada, vamos passear, né? Ele peitou muito os militares. Eu lembro bem desses bastidores. Ele falou, vamos lá visitar a tua avó, tua mãe. Eu não vou pedir desculpa nenhuma, né? Votou todas as medidas a favor do isolamento, a favor das vacinas. Foi uma, enfim, ele tinha esse posicionamento. E quem é que eles consideram um aliado, que elogiam recorrentemente? O Luiz Fux, tá? Então o que me informaram é que o Fux está fora, não é alvo, não sofreria retaliação alguma, né? Embora ele tenha sido indicado pela Dilma Rousseff, o Fux se afastou bastante do PT, né? Votou para condenar todos os integrantes do Mensalão, enfim, ele tem buscado fazer contraponto ao Alexandre de Moraes. Então, Michele Bolsonaro já elogiou ele. Eu estava até na Avenida Paulista, andando, caminhando, naquele domingo que eles fizeram uma manifestação, e eu estava caminhando ali quando vi ela em cima do trio, né, falando, elogiando ele, dizendo que ele é um ministro sensato, enfim. Fux está fora. André Mendonça também não seria sancionado, nem o Cássio Nunes. Então seria Alexandre de Moraes inicialmente e depois outros ministros que se solidarizem com ele, que então vão ser quase todos, porque todos vão se solidarizar, né, Megali? Isso já está bem claro que
essa possibilidade de retaliação, embora não afete a vida pessoal de nenhum magistrado diretamente. Eles não vão poder ter conta em banco. Vão poder ter conta em banco, óbvio, né? Não vão poder ir para a Disney, não vão poder ir para os Estados Unidos. Tá ótimo. Acho que muitas pessoas, milhões e bilhões de pessoas no mundo vivem sem ir para os Estados Unidos, né, Megali? Então, embora alguns ministros costumem ir bastante, que não algo que vai... A gente brinca com Disney, né? Mas Estados Unidos também tem aqueles convescotes em Nova York. Tem coisas que são muito caras aos ministros nos Estados Unidos. Mas sim, tem razão, dá para viver sem isso. Caras não no sentido de cotação do dólar, né? No sentido de... caras, exatamente. São coisas pelas quais eles têm muito carinho. E que faz diferença nas carreiras deles, né? Tipo, participar desse tipo de encontro, de discussão. Mas é isso, dá pra viver sem. Não faz nenhuma diferença na carreira deles. Não? Não, eu acho que... Na carreira, não. Eles já estão no auge da carreira deles, né? Os ministros do Supremo já chegaram no auge. Mas sim, são encontros dos quais eles costumam participar. Mas eu acho que eles estão bem dispostos a não participar e a peitar isso, né? E já houve uma demonstração ontem, foi a abertura desse inquérito contra o Eduardo. O Megali, o Alexandre, embora ele tenha algumas, enfim, seja um ministro que vai lá, dá uma liminar, abre inquérito, muitas vezes há ruídos internos no Supremo, mas uma abertura de um inquérito desse, ele não faria, né, não aceitaria esse pedido da Procuradoria-Geral da República, e não abriria esse inquérito se ele não tivesse segurança de ter apoio interno no Supremo para fazer isso. Então, é isso, ele está fazendo, talvez não tenha o apoio do Fux, talvez não tenha seguramente não tenha apoio do André Mendonça, talvez não tenha o apoio do Cássio Nunes, mas eles estão mostrando disposição de não, né, vamos seguir adiante com esse processo. Vamos ver se essas sanções vêm mesmo, né, Megali, depois de todas essas gestões do governo brasileiro. Mas a aposta é de que sim, elas vêm. Sei lá, os Estados Unidos estão com vários abacaxis na mão, né? Tem as tarifas, tem a Ucrânia, tem Gaza. Não sei se os caras vão querer meter a mão nesse vespeiro. Vai saber até que ponto, né, o Estado brasileiro vai se envolver, o governo brasileiro vai se envolver, se isso vai atrapalhar ainda mais as relações entre os países. Tudo bem, eles são muito mais poderosos que nós, mas a gente também não é tão chulé assim. A gente tem capacidade. Não, zero chulé, né? A gente tem capacidade de, enfim, de enfrentar, vez por outra, de certas maneiras, algumas decisões que eventualmente sejam consideradas arbitrárias. Não sei se o Marco Rubio foi pego de surpresa naquela sessão lá do Congresso e meio que deu uma resposta ensaboada. Sim, isso está em estudo, pode acontecer. Ou se de fato é algo que está ocupando a mente do secretário de Estado. A gente tem que ver. Agora... Sim, temos que esperar. Agora, é uma piada, né? Você usar esse recurso aí que foi utilizado para sancionar pessoas que cometam delitos contra os direitos humanos e, por exemplo... isso não ter sido utilizado contra a Arábia Saudita depois que um jornalista foi assassinado, esquartejado, teve os dedos arrancados para não ser reconhecido e possivelmente dissolvido em ácido dentro de uma embaixada na Europa. Porra, isso não merece uma sanção por violação aos direitos humanos e o Xandão merece? O negócio meio... Israel não merece nenhuma ressalva, né? Tem apoio total para seguir bombardeando Gaza, matando... criança, matando mulher, bombardeando hospitais, matando doentes, não merece sequer uma palavrinha de ressalva, né? É o contrário, né? Enfim. Então, realmente, piada, sim, é uma piada. Mas eu acho que existe, sim, a possibilidade concreta, senão o governo brasileiro não estaria se movimentando tanto, né, Megali? O governo se movimenta a partir de informações não da imprensa apenas, né? A partir de informações que tem em contatos com o próprio país, né? Então, sim, chegaram informações aqui ao governo brasileiro de que sim, essas sanções podem de fato vir. Por isso que o governo brasileiro está apostando muito, o Megali, numa divisão dentro do bloco de poder do norte-americano, né? A gente viu que quando o Trump aplicou as taxas, subiu, ele voltou tarifas de importação, teve uma divisão muito grande, né? Porque ele prejudicou determinados setores econômicos. Em relação à Venezuela, há divisões também. Então, o governo brasileiro aposta que há interesses econômicos, de blocos econômicos com o Brasil, que vão reagir a uma iniciativa que
empurra o Brasil para um confronto, né? O Brasil não está buscando um confronto com os Estados Unidos, o Brasil está quieto aqui, processando o seu ex-presidente, que está se defendendo. A defesa tem muitas queixas que têm que ser ouvidas, mas está havendo um processo. Então, se os americanos vêm aqui para se intrometer, quer dizer, eles jogam o governo brasileiro numa sinuca. O governo brasileiro tem que reagir, não é o governo brasileiro que está indo lá tentar interferir nas questões deles, né? Mas é isso, vamos esperar. Fux vai poder dormir tranquilo, parece. Muito bem. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa terça, Mônica. O Fux vai mandar selfies lá de Nova York para os colegas. Nova York está ótima. Gilmar! Acabo de assistir Rei Leão, o musical. Gilmar, lindo, lindo, lindo. Mônica, bom trabalho até amanhã. Tchau, até amanhã.